Senado deve concluir hoje a votação do pacote fiscal do governo no último dia de trabalho antes do recesso parlamentar. O Congresso desidratou 19 pontos do pacote que já era visto pelo mercado como insuficiente para equilibrar as contas públicas. A sessão do Senado foi suspensa perto da meia-noite, quando os parlamentares já tinham aprovado o pacote que limita os benefícios fiscais e a PEC que trata do abono salarial, Fundeb e dos supersalários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, começou às 10 da manhã a votação do projeto que altera o cálculo de reajuste do salário mínimo e limita o acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC. Todas as propostas já passaram pela Câmara, mas os parlamentares afrouxaram as medidas apresentadas pela equipe do ministro Fernando Haddad. Apesar das várias alterações feitas pelo Congresso, o ministro da Fazenda insiste que a economia prevista de 70 bilhões de reais em 2 anos está mantida. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, avalia que a votação foi satisfatória. Reiteramos que esse pacote fiscal, concebido pelo Ministério da Fazenda, resulta em uma economia potencial de 70 bilhões em 2 anos e traz importantes gatilhos fiscais capazes de ampliar, se necessário, esse valor. Assim, o pacote se revela capaz de estabilizar o endividamento público e conferir previsibilidade para a macroeconomia brasileira. Com isso, o desemprego continuará baixo, a inflação sob controle e o crescimento econômico seguirá robusto. Uma das mudanças previstas na PEC aprovada na Câmara e no Senado é a restrição do acesso ao abono salarial, que é uma espécie de 14º salário pago pelo governo aos trabalhadores pobres. Hoje, o benefício é pago para quem ganha até 2 salários mínimos. O texto restringe o acesso para aqueles que recebem até 1 salário mínimo e meio. O projeto do governo também previa a redução dos supersalários do funcionalismo, mas os deputados e senadores rejeitaram a proposta e mantiveram os privilégios. Hoje, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$44 mil. Na prática, alguns servidores adicionam verbas indenizatórias aos seus salários e ganham acima desse teto, que em 2025 será de R$46.300. O senador Alessandro Vieira, do MDB, tentou definir por emenda que os penduricalhos não ultrapassassem o valor equivalente a 10% do salário do ministro do STF, mas foi derrotado. A emenda tinha um objetivo importante de reforçar essa necessidade de que todos os poderes participem do esforço de contenção fiscal. Não cabe apenas imputar culpa ou exigir restrições do executivo nos seus programas. Abusos com emendas parlamentares ou abusos com penduricários dos poderes não são compatíveis com o espírito de responsabilidade fiscal que se exige no momento. Então, a emenda tinha esse sentido, infelizmente, ela não foi acatada. O projeto de lei que mexeu em benefícios sociais foi o mais alterado. Foram 11 mudanças no texto do relator, deputado Isnaldo Bulhões, 10 delas relacionadas ao benefício de prestação continuada pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A deputada Tarília Petrônio, do PSOL, criticou a obrigatoriedade da classificação da doença para que uma pessoa com deficiência possa obter o benefício. A avaliação da pessoa com deficiência deve ser multidisciplinar, se submetendo a uma lógica biopsicossocial, que precisa sim avançar na regulamentação no Brasil. Mas não dá para voltar para a lógica médica. E quando, colegas, um projeto de lei coloca um CID como algo necessário para garantir o benefício para as famílias atípicas, a gente está dando um passo atrás. O relator Isnaldo Bulhões tentou esclarecer as mudanças do projeto. Não significará a exclusão de pessoas com transtorno do espectro autista e com síndrome de Down. O projeto de lei prevê expressamente a realização de avaliações médica e social até que seja regulamentada a avaliação biopsicossocial prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Enquanto o governo tentar aprovar o corte de gastos no Congresso, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que o judiciário não tem peso relevante na questão fiscal brasileira. Na última sessão antes das férias, o ministro disse que o judiciário vive com o mesmo orçamento desde 2017. Apenas com um reajuste pela inflação, como todos os demais poderes. E em termos de participação no PIB, o judiciário tem, e
torno de 1,2, 1,3 de participação no PIB, mas se nós tomarmos a participação há 10 anos atrás, ela foi expressivamente reduzida. Hoje é quase a metade do que já foi em termos de participação no PIB. Quanto que a questão fiscal no Brasil, o judiciário não é um peso relevante na questão fiscal brasileira.